Kol Nidrei, traduzindo literalmente, significa todas as promessas, todos os votos e promessas. Essas são as palavras iniciais de uma reza que, na realidade, poderíamos dizer até que talvez nem seja uma reza, mas seja um ritual, um cerimonial que é feito em todas as sinagogas na noite de Yom Kippur, na abertura dos serviços de Yom Kippur. Ou seja, logo que se inicia o jejum, quando nos reunimos nas sinagogas ao anoitecer do Yom Kippur, antes da reza de Arvit, antes da reza noturna, que é feita todos os dias do ano, todas as noites, incluindo o Shema, Midá. Nós temos a reza especial de Arvit, de Yom Kippur, mas antes ainda do Arvit, em todas as sinagogas se costuma recitar o Kol Nidrei. Kol Nidrei é algo semelhante ao Atarat Nedarim. Atarat Nedarim é anulação e cancelamento de promessas que, como já dissemos, costuma se fazer nas sinagogas na véspera, pelo menos na véspera de Rosh Hashanah. Kol Nidrei, em sequência a isso, é uma declaração feita e é um tipo de atuação, de um ato com valor legal, de acordo com a legislação judaica, com a lei judaica, de acordo com a Halachá, que é uma declaração prévia de que, se inadvertidamente fizermos qualquer promessa, assumirmos qualquer compromisso, ainda juramento, ou enfim, qualquer tipo de voto, então a gente declara antecipadamente, a gente já declara previamente que isso não vai ter valor, que isso não vai incidir, que isso não tenha valor legal, que se escapou e acabarmos fazendo, que isso não foi intencional e, portanto, isso não vai recair, não vai incidir. E tudo isso relacionado com aquilo que já falamos da gravidade e severidade dos votos, das promessas, dos juramentos não cumpridos dentro do judaísmo, que isso é uma coisa muito, muito séria e comprometedora. Por isso, assim como na véspera de Rosh Hashanah fazemos o Atarat Nedarim, a mesma forma, antes de começar todos os serviços do Yom Kippur, do Dia do Perdão, iniciamos com o Kol Nidrei, com essa declaração já antecipada de anulação de eventuais e até futuros votos, promessas, compromissos que possam vir a ser assumidos de forma inadvertida. A gente declara que se isenta de tudo isso, que isso na realidade não incinda e não recaia formalmente, etc., para não incorrer no risco de estar assumindo compromissos ou promessas sem cumpri-los. Para estarmos limpos nessa área, de alma limpa, podermos nos dirigir a Deus agora no Yom Kippur. Então, isso é recitado com a Arca Sagrada aberta, e são retirados Sefer Torás da Arca Sagrada, com Hazan, ou rabinos, ou outras pessoas segurando o Sefer Torá, que isso torna esse cerimonial mais solene ainda, dá mais seriedade e elevação a isso, e é o momento de abertura do Yom Kippur. Isso é repetido por 3 vezes, que isso dá uma força maior para caracterizar algo não só formal, mas sólido e bem estabelecido. Então, ou é dito pelo Hazan, repetido pela comunidade, ou a comunidade acompanha em voz baixinha aquilo que diz o Hazan, as 3 vezes esse trecho, que é um parágrafo de algumas linhas, ele é dito e recitado. Existem melodias tradicionais para o Kol Nidrei, melodias dramáticas. Essas melodias tocam tão profundamente que, para muitas pessoas, algumas pessoas contam, e até pessoas que cresceram dentro da tradição judaica, uma dessas pessoas, mesmo não sendo tão observantes ou praticantes, mas diziam que só de ouvir a melodia do Kol Nidrei, Kol Nidrei, na verdade, é uma declaração até técnica, que nós falamos todo tipo de compromisso, de proibição, de posição, de coisa assumida, e etc. Quer dizer, o texto em si
É um texto técnico, formal, como de um contrato, não é, de um acordo, de uma declaração formal, não é um texto que trata de alguma coisa assim elevada, dramática, mas sempre algumas pessoas mesmo testemunhavam sobre si que só de ouvir a melodia do Kol Nidrei, pelo fato disso logo trazer à mente a associação com o dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, nesse momento tão solene na sinagoga, quando se inicia esse dia, algumas pessoas entram em lágrimas, em pranto, só de escutar a melodia do Kol Nidrei. Kol Nidrei, até quando surgiu na nossa liturgia no Yom Kippur, isso é uma coisa mais recente, talvez isso tenha 5 séculos ou um pouco mais, menos, enfim, e muitos associam também o Kol Nidrei ao período de Inquisição, quando muitos judeus estavam sendo obrigados a declarar que estavam renegando sua fé, que estavam se apartando do judaísmo, do monoteísmo, que estavam, Deus nos livre, aceitando outras crenças, outras divindades, ídolos e etc. E alguns judeus, para salvar a pele e a vida, eles acabavam fazendo essa declaração da boca para fora, mesmo que o judaísmo exige que nesses momentos, mesmo nesses momentos críticos e que colocam em risco a própria vida do Yehudi, que o Yehudi se mantenha totalmente fiel. Mas alguns judeus, procurando preservar sua vida ou sua família, diziam da boca para fora que estavam assumindo outro culto, outra crença e etc. E alguns falam que, porém, no fundo, no íntimo, esses judeus continuavam acreditando no Deus único, no judaísmo, mas por fora, na fachada, tinham que mostrar outra coisa. Porém, quando chegava a data sagrada do Yom Kippur, eles se reuniam em calabouços, se reuniam escondidos em catacumbas, em lugares ocultos e etc., e lá rezavam juntos. E essa reza do Kol Nidrei com a própria melodia que citou, alguns dizem que faz referência a isso, ou seja, que eles, como dizendo que eventuais declarações que fizeram ou iriam vir a fazer, declarando sua fé em coisas idólatras ou em coisas contrárias ao judaísmo, agora no dia sagrado de Yom Kippur eles dizem tudo isso é falso, tudo isso está previamente anulado, cancelado, não tem nenhum valor e que não seja levado em consideração, que na prática o que eles realmente acreditavam era em Hashem Echad, no Deus único. Então muitos associam o Kol Nidrei, sua recitação, a esse momento histórico do povo judeu, a esse momento crítico e de tanta dificuldade e pressão e opressão que o povo sofreu, que isso estaria relacionado também com a origem da cerimônia do Kol Nidrei, até da melodia do Kol Nidrei, mas de qualquer forma o Kol Nidrei acaba sendo um dos momentos mais especiais que nós temos na nossa liturgia durante o ano, na data sagrada de Yom Kippur, no início do jejum de Kippur na sinagoga.